Eu não poderia deixar de vir à tribuna pela importância da aprovação deste projeto que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas. Para que todos entendam, eu vou fazer aqui um pequeno resumo. O projeto de lei da Câmara, número 145 de 2017, é de autoria do Poder Executivo. Então, pode sim, e é condicional a aprovação. Foi gestado pelo governo ainda da presidenta Dilma, em particular pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. O grande articulador, na época, foi o ex-ministro Miguel Rosseto e levado adiante na atual legislatura. O Ministério do Trabalho, a partir do grupo de trabalho, efetuou a análise da importância desse projeto. Foram realizadas dezenas de audiências públicas para ouvir as categorias envolvidas, enviou inúmeras consultas e órgãos de fiscalização que avaliou experiência bem-sucedida do Conselho Federal dos Arquitetos e Urbanistas, que se desmembrou do CONFEA. A matéria foi aprovada na Comissão de Reforma Agrária. O projeto prevê que os conselhos federal e regionais serão custeados exclusivamente, repito, custeados com receitas próprias e, portanto, não implica aumento nenhum de despesa ou redução de receitas públicas. O projeto regulamenta a atuação dos técnicos, composição dos conselhos e demais normas necessárias à atuação da categoria. É uma importante reivindicação dessas categorias, desde o final da década de 60, haja visto que são registrados no sistema CONFEA-CREA e a pagar as suas anuidades. Contudo, não podem ser votados e nem representados em suas plenárias. Atualmente, são 637 mil técnicos inscritos no quadro do CONFEA-CREA, que poderão agora se organizar em torno desses dois novos conselhos, tanto o da agricultura como o técnico industrial, assim valorizando a profissão e atendendo milhares e milhares de brasileiros, facilitando o acesso do mercado de trabalho e uma melhoria na renda dos próprios técnicos industriais e agrícola. Eu queria, senhora presidenta, cumprimentar, que acho que é uma questão de justiça, o coordenador da bancada gaúcha, não é do meu partido, Giovanni Cherini, deputado federal do PR do Rio Grande do Sul, que foi o grande articulador desse projeto, tanto na Câmara, e depois veio aqui para o Senado, conversou longamente comigo, conversou com o relator da matéria, senador Lazier, que temos que dizer que fez um belo trabalho. Tanto eu como a senadora Ana Amélia votamos e defendemos, e se chegou a um grande entendimento que beneficia a todos. Para ter uma ideia, técnicos industriais no país são 555 mil, técnicos agrícolas se aproxima de 100 mil. E por que não eles terem o seu conselho para nortear e fiscalizar a própria atividade desses profissionais? Eu tenho o maior respeito, quero dizer aqui, de público ao CONFEA, tenho o maior respeito a todos os outros conselhos, nunca fui contra a regulamentação de profissão e, nesse momento, avançamos. Então, cumprimento mais uma vez o Ricardo Nerba, pelo trabalho brilhante que fez, é um dos líderes desse movimento, como também o Wilson, outro líder, e, naturalmente, o Coelho. São três, Wilson, Ricardo e Coelho. Foram três que passaram muitas noites, muitos dias, entre o meu gabinete e o gabinete do relator, que fez também, sem sombra de dúvida, um belo trabalho. Deixo aqui registrada, senhora presidenta, todos os documentos que justificam a criação desse conselho, que foi me entregue por todos, e é minha obrigação cumprimentar o relator,
que é também do Rio Grande do Sul, o relator, senador Lazier Martins, pelo trabalho feito. Deixo aqui esse documento também, senhora presidenta, do trabalho feito pelo ex-ministro Miguel Rossetto. Foi no diálogo com ele que surgiu essa proposta. Por fim, ainda, senhora presidenta, eu queria deixar registrado para os anais da Casa a Carta de Porto Alegre contra a reforma da Previdência. A Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sendo o coordenador o deputado Gerson Burman, do PDT, companheiro de longas jornadas. A família Burman tem uma história no Rio Grande do Sul no campo trabalhista e eu sempre tive muita relação direta com a própria família Burman. Quero dizer que, com o apoio das entidades representativas dos aposentados, pensionistas e idosos, foi realizada uma grande audiência pública no dia 5 de fevereiro de 2018, no Teatro Dante Baroni, lá em Porto Alegre, com o tema Reforma da Previdência e o impacto na vida dos trabalhadores e aposentados. Faço essa homenagem a todos que estiveram lá, casa lotada. Eu era o painelista principal, mas como naquele dia tínhamos trabalho aqui, eu fiz um vídeo e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que eu agradeço também o presidente da Assembleia e o deputado que presidiu os trabalhos, passou o vídeo na íntegra, eu explicando por que tínhamos que ser contra essa reforma trabalhista. Centenas de trabalhadores, aposentados e pensionistas idosos reuniram-se para afirmar posição com muita clareza contra as medidas contidas na PEC 287 de 2016, que tramitava, mas não tramita mais aqui no Congresso Nacional. Repito que ainda ontem tivemos uma audiência, me acompanharam cerca de 100 entidades, com o presidente Eunício, e ele reafirmou que essa PEC não será mais votada esse ano. E hoje, para a imprensa, ele reafirmou essa sua posição. A reforma da Previdência, nos termos proposto na época pelo governo federal, conforme essa Assembleia lá de Porto Alegre, foi considerada inadmissível e inoportuna. Manifestação que foi encaminhada a todos os parlamentares da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E pediram que eu lesse aqui na tribuna, o que faço nesse momento. Eles todos pediam já, e graças ao movimento que todos nós fizemos, a retirada de pauta da PEC da reforma da Previdência, por discordarem frontalmente de alguns pontos que aqui eu vou destacar. E posso já afirmar que ela foi retirada definitivamente. Inclusive, há palavras do presidente do Congresso e do Senado, que os novos candidatos à presidência da República que vão se apresentando, que recebam, então, e eu vou entregar para cada um, a cartilha da CPI da Previdência, mostrando que ela não é necessária a reforma que está aí, e a cartilha, sim, aponta caminhos, que é de gestão, fiscalização, combate à corrupção, combater a sonegação e executar os grandes devedores e, com certeza absoluta, por décadas e décadas, a nossa Previdência não terá problema. É só fazer isso e acabar com o refis para os grandão. Os pequenos têm até uma lógica, né? Mas para os grandes tem que acabar com essa história de refis e acabar com essa história de DRU, que retirou 1,5 trilhão da Seguridade. A apropriação indébita em torno de 30 bi por ano. Vou dar alguns exemplos. Contestado a exigência mínima para a aposentadoria de 65 anos para o homem e 62 para as mulheres. O projeto original era 65 e 65 e 49 de contribuição. 19 anos a mais de contribuição para as mulheres e para os homens, então, baseado na fórmula hoje que existe, 85-95, significa que eles iriam trabalhar 14 anos a mais. Não aceitamos a redução do valor da aposentadoria, não aceitamos a precarização da aposentadoria dos trabalhadores rurais, não aceitamos modificações na forma de acumulação de que querem tirar o direito da aposentadoria e a pensão por morte. Também contestaram eles a retirada da aposentadoria especial para
policiais civis e professores, e não aceito medidas que venham em prejuízo dos municípios. Por outro lado, sugerimos e apoiamos medidas que possibilitem a cobrança imediata dos grandes devedores da Previdência, conforme apontou a CPI instalada por esse Senado e que eu remeti para todos os senadores e todos os deputados federais, para o Executivo, para o Judiciário, relatório que teve o senador Hélio José, que aprovamos por unanimidade lá na CPI. Exigimos medidas que revisem, sim, as isenções fiscais, medidas que visem melhoria a gestão da fiscalização da Previdência, que se faça auditoria da dívida pública, fim dos privilégios e supersalários. Senhor presidente, eu agradeço muito o convite que recebi do deputado Gerson Burmo, que gentilmente passou o vídeo que eu remeti para a Assembleia naquele dia e justificou a minha não presença. Tenho enorme respeito por toda a bancada do Rio Grande do Sul, seja da Assembleia como a nível nacional, e esse evento marcou e foi fundamental para que a gente pudesse enterrar de vez aqui no Congresso a dita reforma da Previdência. Essa carta que li é fruto desse evento lá de Porto Alegre e que é assinada pelo deputado Gerson Burman, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade, que tive com ele alguns eventos já no interior, porque os eventos são suprapartidários, não é partidário, como teve Bongás, como teve o PEP, teve também parlamentares de outros partidos, como do PCdoB, do PDT, do PSOL, da Rede, do próprio PMDB, que também discordavam desta reforma. Agradeço muito o trabalho feito pela Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, FETAPERGS, Pedro, presidente. Agradeço muito o trabalho da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, que assinam também esse documento, e idosa COBAP, a Federação Estadual dos Clubes de Terceira Idade, FECTERGS, que fez também um belíssimo trabalho e foi um dos organizadores desse evento. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETAG, Rio Grande do Sul, o Conselho Estadual do Idoso do Rio Grande do Sul, a Pastoral da Pessoa Idosa do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para Idosos, FEJAI. Enfim, senhoras e senhores, eu fico muito feliz porque o gabinete tem recebido mensagens de todo o país pelo trabalho que todos nós fizemos, todos nós que éramos comprometidos com essa luta para que a reforma da Previdência fosse arquivada definitivamente. E foi isso que aconteceu. Por fim, senhora presidenta, eu prometo que ficarei dentro do tempo. Eu não posso deixar de registrar também a carta do 3º Fórum Social Mundial População Idosa e 2º Fórum Social Mundial da Pessoa com Deficiência. Foi realizado também em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. O fórum levou o meu nome e de mais um outro convidado, e lá desse fórum saiu, então, a carta do Fórum Social Mundial da População Idosa e das Pessoas com Deficiência. Resumindo, senhora presidenta, considerando o 3º Fórum Social e Mundial de Idosos e Pessoas com Deficiência, realizado entre os dias 22 e 26 de janeiro, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, do qual eu fui painelista, esse ano no período do recesso, eu estava lá e fui painelista. Agradeço muito as homenagens que lá recebemos. Eu posso dizer que 17 anos após a primeira edição, reúne a participação desde pessoas em situação de rua, às autoridades que tratam do tema, observando que a população idosa no Brasil e no mundo, assim considerado todas as pessoas a partir de 60 anos, vem crescendo a taxas consideráveis, que é positivo. Eu tive, e por isso lá fui homenageado também, a satisfação de ter sido o autor do Estatuto do Idoso. E, naturalmente, falaram muito da CPI da Previdência e da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência, que eu sou o coordenador no Senado, junto com o Arnaldo na Câmara. Nós dois presidimos esta frente.
Dizendo também, senhora presidente, que hoje já tende a uma forma cada vez maior de políticas que venham atender o interesse dos idosos, mas, ao mesmo tempo, dialogando com a juventude, de forma tal que crianças, jovens, enfim, adultos e idosos, caminhem junto para a construção de um país melhor para todos. E, naturalmente, também com as pessoas com deficiência. E, claro, que aqui é citado que eu fui homenageado lá por ter sido o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foi falado lá com muita ênfase que os acidentes de trânsito no trabalho e, mais recentemente, a insegurança devido à violência em nosso país penaliza todos os cidadãos brasileiros. Reforçando as legislações do mundo e brasileiras, em especial os recentes documentos da ONU, da OEA, bem como o Estatuto do Idoso, lei de nossa autoria. Perfeitos em suas gêneses, segundo os que estavam lá presentes, mas muito ainda distante de serem aplicado na íntegra como nós gostaríamos, né? Salientando as necessidades especiais de atendimento diferenciado para essas pessoas que geraram filhos ou não, mas contribuíram muito com a sociedade. Ajudaram em todas as atividades, mas que agora têm um menor vigor físico, né? Redução da percepção, em muitos sentidos, na maioria não alcançaram a estabilidade financeira para ter uma vida digna, devido ao arroxo que foi imposto em cima dos idosos aposentados do nosso país. E como denunciou muito bem hoje o senador Lidberg, esse governo Temer, nem sequer a política de salário mínimo, que construímos, viajando todo o país, da inflação e o PIB, e sancionada na era da presidenta Dilma, tive a satisfação de estar lá com ela, não está cumprindo. Enfim, evidenciando as participações internacionais e do brasileiro de todos os rincões, com as suas informações e contribuições, atendendo às necessidades e ciente das angústias de todo o nosso povo, é que nós realizamos e participamos desse momento tão importante da vida nacional, que é o terceiro Fórum da Pessoa Idosa e Pessoas com Deficiência. O Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que lá esteve também, junto com os outros segmentos da sociedade, o Sindinap apresentou o projeto de realizar esse Fórum Social Mundial da População Idosa em 2018. Que, aprovado pelo Conselho Municipal de Idosos de Porto Alegre, juntamente com o Instituto de Amigos do Fórum Social Mundial Porto Alegre, o Instituto Pró-Diversistas Brasil, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Porto Alegre, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde estão lá todos os partidos, tanto na Câmara de Vereadores como também na Assembleia, mostrando que essa luta a favor dos idosos, aposentados ou não, das pessoas com deficiência, ela supera as siglas partidárias. E por isso foi por unanimidade que os deputados do Rio Grande, federais, estaduais, senadores, o poder estadual e municipal, apoiou esse movimento. Termino, senhora presidenta, dizendo que fica um carinho especial ao Instituto Federal de Educação Sul-Rio-Grandense, IFSU, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, e a Universidade Federal do Rio Grande, UFRGS. A todas as centrais sindicais, porque todas lá estavam, não foi só uma, estava a CUT, estava a UGT, estava a CGT, estava a Nova Central, pelo grande evento que realizamos. Cumprimentamos também a OAB, a Cruz Vermelha Brasileira, o Instituto de Justiça Fiscal, o Movimento Negro, o Movimento dos Jovens, o Movimento dos Idosos, o movimento de todas as áreas. Houve uma delegação muito grande que veio do balneário de Camboriú e deram um brilho também ao movimento. Enfim, esperamos que todas as recomendações que estão nesse documento, senhora presidenta, que eu quero terminar nos 20, que estão aqui, mas são considerações que eu tenho sempre colocado na tribuna, que vão na mesma linha, de garantir uma vida digna para a nossa idade mais avançada. Não
não vou usar o termo melhor idade. Eu sempre digo que a melhor idade é aquela que eu estou vivendo, né? Se eu tiver com 100 anos, eu vou dizer que bom que eu cheguei aos 100 anos. Só a última parte, senhora presidenta, que a gente se encontre anualmente em Porto Alegre, capital da democracia participativa, organizando o 4º Fórum Social Mundial da População Idosa e das Pessoas com Deficiência, e o terceiro Fórum Social, que vai nessa linha. Esperamos, em 2019, entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro do próximo ano, realizarmos um novo momento do Fórum Social Mundial e colocando cada vez mais o Rio Grande e o Brasil nessa linha de ponta. E, por isso, pretendemos sediar a 3ª Conferência sobre o Envelhecimento que a ONU promoverá em 2022. Nada sobre nós sem nós. Porto Alegre, 26 de janeiro de 2018, e aqui assinam todas as entidades. Então, presidente, eu fiz um resumão, porque é uma bela carta, mas homenageando todos aqueles que organizaram esses 2 eventos. Um eu participei via quase uma teleconferência e o outro eu estive pessoalmente. Obrigado, presidenta, pela sua tolerância, como sempre.